Qual o melhor banco para criar minha conta de investimentos? Qual é o mais seguro? Banco digital ou banco tradicional? Olá pessoal, hoje vou falar um pouco mais sobre uma preocupação em geral dos investidores e dos correntistas. Como saber se meu banco está bom ou não? Uma coisa é certa, se todos os clientes de um banco X resolverem sacar o dinheiro do banco, não terá dinheiro em caixa suficiente para tal. Aliás, isso não é apenas para o banco X, mas é a realidade de todos os bancos, pois eles trabalham alavancados. Mas qual é o risco disso? Fique tranquilo, pois existe um índice muito importante que analisamos e está disponível para todos nós. É o chamado Índice de Basileia. O que é o Índice de Basileia? O Índice de Basileia, também conhecido como Acordo de Basileia, é um conjunto de regras e regulamentos internacionais que estabelecem requisitos mínimos de capital que os bancos devem manter em relação aos seus ativos. Esses requisitos de capital foram desenvolvidos pelo Comitê de Basileia de Supervisão Bancária, que é composto por representantes de autoridades de supervisão bancária de todo o mundo. O objetivo do Índice de Basileia é garantir que os bancos tenham capital suficiente para cobrir as perdas decorrentes de riscos operacionais, de crédito e de mercado. Isso ajuda a promover a estabilidade financeira e a reduzir o risco de falência dos bancos. Fazendo uma conta bem simples, se uma instituição financeira tem Basileia, por exemplo, de 15%, significa que a cada R$100 que ela tem emprestado, os acionistas têm R$15 como forma de patrimônio no banco. O índice estabelece um nível mínimo de capital que os bancos devem manter em relação aos seus ativos ponderados pelo risco. Atualmente, a exigência mínima internacional é de 8%, ou seja, na prática, só é necessário se preocupar se um banco tiver o índice abaixo desse mínimo exigido. E como surgiu o Índice de Basileia? O Comitê de Basileia foi criado em 1974 pelo Banco de Compensações Internacionais, conhecido como BIS, que é uma organização internacional que promove a cooperação monetária e financeira entre os bancos centrais e outras autoridades monetárias. Já o Índice de Basileia é o resultado de uma série de acordos e revisões ao longo dos anos. O primeiro acordo, conhecido como Basileia I, foi introduzido em 1988 e estabeleceu as primeiras exigências mínimas de capital para os bancos. Em 2004, o Comitê de Basileia introduziu o acordo conhecido como Basileia II, que definiu uma abordagem mais, digamos, sofisticada para a avaliação do risco bancário e estabeleceu novas exigências mínimas de capital. E em 2010, após a crise de 2008, foi feito o Acordo Basileia III, que aumentou ainda mais as exigências de capital e introduziu outras medidas destinadas a melhorar a solidez das instituições financeiras. E quais as principais medidas da Basileia III? O Acordo de Basileia III é uma atualização das regras estabelecidas no Acordo da Basileia II e tem como objetivo fortalecer a resiliência do setor bancário e reduzir os riscos de crises financeiras globais. Entre as principais medidas definidas da Basileia III, vou destacar 5. A primeira é a exigência de capital mais rigorosa. Os bancos devem manter um capital mais robusto para suportar riscos inesperados e choques do mercado. A exigência mínima de capital de nível 1 foi aumentada de 4% para 6% dos ativos ponderados pelo risco, assim como a reserva de 7% do seu faturamento para o Fundo de Proteção contra Crises. Segunda medida, buffer de capital contra choques cíclicos. Os bancos devem manter um buffer adicional de capital quando a economia está crescendo acima do normal, para proteger justamente contra o excesso de risco de crédito. Terceira medida são padrões de liquidez mais rigorosos. Os bancos devem manter uma quantidade suficiente de ativos líquidos para atender a possível saída de caixa em momentos de estresse financeiros. A quarta medida são requisitos de alavancagem. Os bancos devem manter um nível mínimo de capital em relação aos seus ativos não ponderados pelo risco, a fim de limitar a alavancagem excessiva. E a quinta medida são exigências de transparência e relatórios.
Os bancos são obrigados a divulgar informações mais detalhadas sobre seus ativos, riscos e estruturas de capital. E você sabe qual a basileia dos principais bancos brasileiros? Antes de mais nada, é importante destacar que os bancos brasileiros devem seguir à risca cada norma e regra estabelecida pelo Banco Central do Brasil, conhecido por ser muito exigente. Por isso, o sistema financeiro aqui é considerado bastante seguro e eficiente. Por incrível que pareça, as instituições financeiras brasileiras contam com um sistema mais eficiente que muitos países desenvolvidos. Portanto, o Brasil serve de exemplo para o mundo. Mas como no mundo capitalista não existe risco zero, é importante sempre acompanhar os índices das nossas instituições. No site do Banco Data, vocês encontram todas as informações atualizadas sobre os índices de todos os bancos. Fique tranquilo, todos os bancos estão lá, desde os tradicionais como Bradesco, Itaú, Caixa, como os digitais como Nubank, Inter e C6. E falando em Basileia, não posso deixar de falar em outro índice importante, que é o índice de imobilização. Diferente da Basileia, que quanto maior melhor, o índice de imobilização precisa ser cada vez menor para ser considerado bom. Isso acontece porque ele mede quanto a instituição tem investido em bens sem liquidez imediata. Alguns exemplos desses investimentos são imóveis, terrenos, materiais, coisas do tipo. O principal motivo disso é pelo fato de que, diante de uma emergência financeira, o banco não conseguiria levantar dinheiro rapidamente com a venda desses bens. Então, a porcentagem máxima tolerada pelo Banco Central do Brasil em relação à imobilização é de 50%. Mas obviamente, pessoal, sempre vamos lembrar que você está protegido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Até R$250 mil por CPF em cada instituição bancária. Não precisa se desesperar. De qualquer forma, vale a pena conhecer e conferir essas informações. Vou deixar na descrição do vídeo o link do Banco Data, onde você consegue consultar o índice de Basileia de imobilização, lucros ou prejuízo de todos os bancos brasileiros. E esse foi o vídeo de hoje. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.